Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, eu vou ler a partir do verso 1 e eu vou apenas até o versículo 8. 1 Samuel 30, de 1 a 8. Que diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Sabe, irmãos e irmãs, talvez esse tenha sido um dos episódios mais difíceis da vida de Davi. Saul era o rei de Israel. Davi ainda não havia subido ao trono, então Saul ainda era o rei de Israel. E Davi havia rompido as suas relações com ele. Os dois haviam virado inimigos. E por conta disso, Davi estava ajudando os filisteus a lutarem contra Saul. E numa das batalhas, Davi reuniu o seu exército particular e saiu para guerrear junto com os filisteus. Mas os filisteus ficaram desconfiados de Davi e mandaram que ele voltasse para casa sem lutar. Davi e o seu exército foram dispensados pelos filisteus porque eram tidos como possíveis traidores. E naquele mesmo dia, os amalequitas, vendo que as famílias de Davi e toda a cidade estavam desprotegidos, eles resolveram atacar a cidade e fazer um estrago ali, como a gente leu aqui no texto bíblico. Quando Davi chegou em casa, ele só encontrou desolação. Ele só encontrou desolação. Pense aí em imagens de guerra que você já tenha visto na televisão. E você deve se lembrar e visualizar, ou pelo menos fazer uma imagem mental do que é desolação numa cidade. Então, quando ele chegou em casa, ele só encontrou desolação. Tudo estava destruído. E as suas famílias haviam sido levadas cativas pelos amalequitas. E todo mundo ficou arrasado. Todos ficaram arrasados, inclusive Davi. Tanto que o versículo 4 diz assim: então Davi e os seus homens começaram a chorar. E choraram até ficarem sem forças. Imagine, irmãos, o desespero daqueles homens.
choraram até ficar sem forças. Nós estamos falando aqui de homens de guerra, hein? Nós não estamos falando de meninos, não. Só que para piorar a situação, os soldados de Davi colocaram nele a culpa pelo que havia acontecido. O verso 6 diz assim: Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Veja só, irmãos e irmãs. Davi era o líder daqueles homens, aquele grupo confiava em Davi, porém, num momento de desespero, todos se revoltaram contra ele e o culparam pelo problema que havia acontecido ali em Ziclag, a cidade onde eles estavam morando. Eu pergunto, a culpa era realmente de Davi? A culpa era realmente de Davi? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Davi era quem tomava as decisões ali. O fato era que Davi, irmãos e irmãs, estava com uma tremenda imputação de culpa sobre as costas. E ele tinha que resolver aquela situação. Ou ele assumia a culpa e se martirizava, ou ele transferia, ou ele terceirizava a culpa e transferia a responsabilidade para alguém, ou ele tomava outra providência para gerenciar aquela situação. E eu acredito, irmãos e irmãs, que as decisões de Davi diante daquele episódio podem nos ajudar diante das nossas próprias culpas. As decisões que Davi tomou diante da sua imputação de culpa, da culpa que imputaram a ele, podem trazer luz para a forma como nós também podemos lidar com as nossas próprias culpas. Porque todos nós, em algum momento ou em alguma circunstância, sofremos com o problema da culpa. Sempre tem alguém querendo colocar em nós a culpa por algo que não deu certo. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas relações de amizade. Sempre tem alguém querendo botar a culpa em nós. E também tem aqueles que não podem ver um problema, que logo se sentem culpados pelo problema. Uma irmã nossa aqui da igreja, que frequentou muitos anos aqui a nossa igreja, dizia assim, tem gente que pega a culpa lá na esquina. Ela está passando lá na esquina, não tem nada a ver com a pessoa, mas ela vai lá e pega a culpa para ela. Então tem gente assim. Certa vez eu atendi um rapaz que tinha um sentimento de culpa muito grande por nunca ter se revelado como pai de uma criança que com o passar do tempo se tornou mulher e que foi fruto de um relacionamento rápido que aquele rapaz teve na sua juventude com uma moça da cidade. Ele viu aquela moça se tornar mulher, mas ele nunca teve a coragem de se apresentar para ela como pai. Isso corroía sua alma. E por conta dessa situação, ele se tornou alcoólatra, ou alcoolista. Alguns anos após esse atendimento, onde eu soube toda essa situação, esse rapaz veio a falecer. E faleceu carregando a culpa de nunca ter resolvido a situação com a filha. Não me lembro se eu fui ao sepultamento dele.
Já faz bastante tempo. Então não lembro se eu fui ao sepultamento dele. E aí, irmãos e irmãs, olha só como são as coisas. Há pouco tempo atrás, talvez anos, não me lembro, mas pouco tempo atrás, numa conversa completamente despretensiosa com a moça que aquele rapaz achava que era filha dele, ela me contou que havia feito o teste de DNA e havia colocado o nome do pai na certidão de nascimento dela. E não era o nome do rapaz com quem eu conversei há muitos anos atrás. Não era ele. Veja, o rapaz carregou uma culpa durante décadas que o levou ao alcoolismo e que o fez morrer sem saber a informação que provavelmente colocaria o fim em todo o seu sofrimento. Tudo porque ele não soube lidar com o seu sentimento de culpa. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, independente de como o sentimento de culpa chegou ou continua chegando até você, você precisa saber que esse sentimento tem de ser resolvido. Senão ele vai corroer a sua alma até fazer você se arrastar pelo chão. Eu conheço pessoas que por causa da culpa não vivem, se arrastam. Por isso eu quero convidar você a olhar para Davi, a fim de ver como é que ele lidou com esse problema e saiu vitorioso. Versículo 4, está escrito assim: Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. E choraram até ficar sem forças. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Davi não ficou maquiando aquilo que ele estava sentindo. Havia um peso na sua alma, havia um peso no seu coração, havia uma pressão que, se não fosse colocada para fora, iria implodir Davi, iria estourar Davi por dentro. Por isso ele simplesmente transbordou todo o peso que afligia o seu coração. Ele se livrou daquilo. Meu irmão, minha irmã, a dor guardada, o peso guardado, o desespero engolido, ou enfiado goela abaixo, faz a gente implodir. Implosão é destruição interna, que faz os destroços caírem para dentro. Você já viu uma implosão de um prédio? O prédio não solta destroços para todos os lados, ele solta os destroços para dentro. A dor guardada, o peso guardado, o desespero goela abaixo, faz a gente implodir. Eu vou usar o termo errado, mas eu acho que fica claro, embora esteja errado. É aquela explosão que acontece aqui dentro. Está errado esse termo, tá? Se é implosão, é implosão. Se é explosão, é explosão. É só para a gente entender. É aqui a destruição interna, irmãos. Tem muita gente deixando a culpa produzir uma implosão na alma, simplesmente porque não extravasa a sua dor, simplesmente porque não compartilha, porque não chora as suas perdas, porque não abre o coração. Eu sei que muitos de nós, principalmente os homens, foram ensinados a aguentar o repuxo sem reclamar.
É ou não é verdade? É verdade. Muitos de nós, no momentos de dor, escutamos de alguém aquela frase: seja homem. É ou não é verdade? Seja homem. Isso formou o caráter de muita gente. Isso produziu muitos homens de valor. Porém, irmãos e irmãs, retirou do homem a capacidade de buscar ferramentas para resolver os seus conflitos interiores. Eu quero lhe dizer que colocar os seus sentimentos para fora, colocar para fora os seus medos, as suas dores, não vai fazer de você, não vai fazer de mim um fracassado. Pelo contrário, vai ajudar a gente a continuar sendo uma pessoa de valor, que a gente sempre foi. Por isso, quando a culpa bater, seja você homem, seja você mulher, coloque os seus sentimentos para fora, antes que você imploda. Agora, não dá apenas para chorar, não dá apenas para desabafar, não dá apenas para abrir o coração e ficar por aí. A gente também precisa buscar força em Deus para se levantar. Versículo 6 diz assim: Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Se você tiver a revista atualizada, diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Para mim a melhor tradução aqui é a Nova Versão Internacional. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Irmãos, por mais que Davi estivesse completamente na lona naquele momento, ele resolveu buscar a força de Deus para se levantar. Por mais que até o seu exército, que sempre se mostrou fiel, naquele momento estava virando as costas para Davi, o deixando sozinho, ele não se deu por vencido. Ele buscou forças em Deus para retomar a sua trajetória. Meu irmão, minha irmã, Deus não virou as costas para você. Mesmo que você seja o culpado por alguma situação de dificuldade na sua vida, Deus não virou as costas para você. Às vezes a gente se sente injustiçado por algo que a gente não fez. E por aquilo que estão nos culpando. Mas às vezes a gente errou mesmo. E às vezes a culpa realmente é nossa. Eu quero lhe dizer que não importa o que tenha acontecido. Se a culpa foi atribuída por outro, ou se você realmente é culpado por alguma situação, Deus não virou as costas para você. Mesmo que as pessoas tenham se afastado, mesmo que as pessoas tenham se magoado, tenham se revoltado, seja lá o que for, Deus está pronto para estender a mão. Por isso, busque forças em Deus para se levantar, porque Ele sempre estará de mãos estendidas. Ele é diferente do ser humano, que julga o outro, que recolhe a mão e quer ver a caveira do outro. Deus não. Não importa o que aconteceu, Deus está sempre de mãos estendidas. Então, busque forças em Deus para se levantar, porque Ele estará sempre de mãos estendidas. E quando Deus estender a mão para você, meu irmão e minha irmã, ouça o que Ele tem para dizer. Ouça o que Ele tem para dizer. No caso de Davi, ele sempre teve sabedoria
para tomar decisões na vida. Você acompanha a história de Davi, você vai ver que ele sempre teve sabedoria para tomar as suas decisões. Mas naquele momento, nada vinha à sua mente. Naquele momento, aconteceu provavelmente com Davi aquilo que a gente chama de dar um branco. E embora ele já tivesse recuperado as suas forças e o seu ânimo, ele estava sem direção. Por isso ele buscou em Deus aquilo que lhe faltava. Sabe, irmãos, chega uma hora na vida da gente que a gente precisa admitir que não tem todas as ferramentas, que não tem todos os recursos. Chega uma hora que a gente tem que admitir que não tem todas as estratégias, que não sabe todos os caminhos. A gente tem que admitir isso. E nessa hora, o mais prudente a fazer é segurar na mão estendida de Deus e dizer: Deus, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Salomão escreveu lá em Provérbios 3, versos 5 e 6, as seguintes palavras: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, sabendo ou não sabendo o que fazer diante de uma situação, precisamos confiar na direção de Deus. Acreditar que a sabedoria dele é maior que a nossa. E aplicar essa sabedoria na solução dos nossos conflitos, dos nossos problemas e das nossas culpas. Veja, se a culpa pelo momento difícil que nós estamos vivendo é realmente nossa, nós já estamos em desvantagem. Se a culpa é nossa, se a gente fez a besteira, se a gente meteu os pés pelas mãos, se a gente colocou o carro na frente dos bois, a culpa é nossa, nós já estamos em desvantagem. Por isso, o mais prudente é buscar as estratégias de Deus. Porque as estratégias de Deus são infalíveis. Por que Davi teve vitória? Porque ele buscou a estratégia de Deus. Ele trabalhou a culpa no coração. Buscou força em Deus. Buscou estratégia em Deus. E foi vitorioso. Então, irmão, vou para a quarta questão, para a gente encerrar. Assim que você abrir o coração e tirar todo o peso da culpa para fora, assim que você buscar forças em Deus, se renovar no Senhor, assim que você receber dele a direção do que fazer no seu caso, parta para a ação. Vá lutar por aquilo que você perdeu, por aquilo que foi tirado de você. Você olhar para a vida de Davi, você vai perceber que assim que ele recebeu a direção de Deus, de que ele deveria enfrentar os amalequitas e recuperar as suas famílias, recuperar os seus bens, Davi e o seu exército partiram para a batalha. Irmãos, eles estavam completamente arrasados. Eles tinham ido para uma guerra, não lutaram naquela guerra, tinham voltado daquela guerra, estavam cansados, estavam sem moral, sem ânimo de alma para fazer nada, mas diante da direção de Deus, eles saíram e foram para a batalha. Eles ouviram a voz de Deus e agiram. Agiram. Meu irmão, minha irmã, ninguém consegue reverter uma situação de problema, uma situação de dor, uma situação de caos, de braços cruzados. Ninguém consegue mudar uma situação apenas lamentando aquilo que aconteceu de errado, olhando para trás e chorando as pitangas.
ficar se culpando pelas situações ruins que aconteceram com você ou com os outros, não vai melhorar nada na sua vida. Nada. O que vai melhorar a sua vida é você retomar o controle da sua história e reescrevê-la na direção do Senhor. É isso que vai mudar. Portanto, meu irmão, por mais difícil que seja, disponha-se a lutar pelo que você perdeu. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, nossos pedidos de oração. Se você veio para cá com o coração culpado por alguma coisa, ou se você tem carregado na sua vida culpas que talvez nem sejam suas, hoje é dia, meu irmão, de jogar isso fora. Hoje é dia de se libertar disso. Hoje é dia de você colocar isso para Deus e fazer como Davi fez. E hoje é dia de a gente colocar diante de Deus as nossas questões pessoais, nossos pedidos. Vamos colocar tudo na presença de Deus, porque Ele é Deus poderoso. Se Ele fez essa maravilha lá na vida de Davi e do seu exército, irmãos, o que Ele pode fazer na nossa? Você já parou para pensar nisso? Ali era ambiente de guerra, era ambiente hostil, era matar ou morrer. Imagina o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Vamos orar então? Pai Santo, eu coloco as nossas vidas diante de Ti. Coloco, Senhor, nossas culpas diante de Ti. Culpas que carregamos porque realmente nos equivocamos no decorrer da vida. Porque erramos, porque pisamos na bola. Ou culpas que foram atribuídas a nós de forma maldosa, de forma injusta. Colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor, porque entendemos hoje que a culpa não nos leva a nada, a culpa não nos ajuda em nada, ela só trava a nossa vida e não nos deixa prosperar. Colocamos tudo isso diante de Ti e pedimos, ó Pai, ajuda-nos a lidar com isso na direção da Tua palavra, na direção que recebemos hoje, ó Pai. Sejamos sarados, curados na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, curado nas nossas memórias, ó Pai. Dá-nos essa cura interior que precisamos, para que possamos progredir, para que haja libertação e possamos seguir adiante. Então traz cura, Pai. Cura das memórias, cura do passado, cura de um presente que insiste em macular a nossa vida, em manchar a nossa história. Dá-nos libertação daquilo que tem sido uma trava que impede a gente de seguir adiante. Dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua força, ó Pai. E eu coloco diante de Ti cada pedido, cada necessidade. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece o coração daqueles que estão acompanhando o culto online. Deus bendito, alcança cada um na força do Teu poder. Alcança cada um com cura, com milagre, com libertação, com vitória, Senhor. Com livramento, ó Pai. Em nome de Jesus, possamos ver irmãos compartilhando bênçãos, compartilhando vitórias, compartilhando milagres que aconteceram em suas vidas, ó Pai. Pelo poder do Senhor, pela intervenção milagrosa do Senhor, ó Deus. E que cada pedido que está sendo colocado diante do Teu altar seja recebido e acolhido por Ti, para que no tempo certo, no tempo do Senhor, que nós chamamos Kairós, possamos ver ali vitória, possamos ver ali, ó Deus, intervenção milagrosa. Acolhe cada pedido, cada necessidade. É assim que oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Não esqueça que a gente está numa semana
de oração na Igreja Nacional. Então tem um vídeo no canal, no WhatsApp, para você acompanhar e orar junto, tá? Então ontem já teve, hoje já foi postado também. Nós convidamos você a caminhar nesse tempo de oração aí como igreja, junto com todas as igrejas do Brasil que estão fazendo esse tempo de oração também. Fique atento aí ao seu WhatsApp para a gente orar junto nesse tempo, ok? Deus abençoe você, ótima semana, vá para casa na paz do Senhor.